Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Juliano. E hoje teremos o nosso terceiro encontro, a nossa terceira videoaula para a nossa terceira aula síncrona, onde trataremos da imaginologia da cabeça, ou seja, crânio e face. Iremos revisar a parte anatômica desses segmentos, comparar com a anatomia radiológica normal e também alguns exemplos de alterações, alguns exemplos de patologia dessas regiões. Então, a primeira pergunta que se faz, o que é crânio? Crânio é um osso, professor? Não. Crânio é uma caixa óssea constituída por uma parte superior, chamada de abóbada craniana, e uma parte inferior, chamada de base do crânio. O crânio possui ossos pares, que são duplas, um em cada lado, que são os parietais e os temporais. E possui ossos ímpares, ossos medianos, que são o frontal, etimoide, esfenoide e occipital. Começar então pelo osso frontal. Como o próprio nome já diz, o osso frontal fica na frente. É o osso da testa? Sim, é o osso da testa. Como vocês podem ver, ele se articula, ele forma o teto da cavidade nasal e também forma o teto das órbitas. Órbitas são as cavidades aonde estão alojados os olhos, os globos oculares. Para cima, seu limite é a sutura coronal, onde ele se articula com os dois parietais. Para baixo, para frente, com os ossos da face. Aqui temos o osso occipital, ou, se preferirem, podem chamar de occipital. Afinal, ele é escrito com dois Cs, pode ter som de X, ou simplesmente o som de C, como vocês acharem melhor. Eu uso occipital, como se fosse um X. É o osso da nuca, professor? Sim, é o osso da nuca. É o osso que forma a região nucal, que é a região mais posterior, e também forma a base do crânio, certo? Quando se fala assim, ó, fratura de base de crânio, geralmente é um traço de fratura na região do osso occipital, certo? Essa parte aqui, a gente tá olhando essa imagem como se fosse assim, ó, uma visão posterior e inferior. A gente está olhando por trás e por baixo, tá? Onde aqui é a nuca e aqui é a base do crânio. Se colocarmos o crânio de pé em cima de uma mesa, é essa região que vai tocar a mesa, certo? Para cima, na parte de cima, ele vai se articular com os ossos parietais na região ali da sutura lambdoide. Para os lados, ele vai se articular com os ossos temporais, certo? E o principal acidente ósseo do occipital é essa abertura aqui, ó, que vocês muito bem já devem ter aprendido, mas vamos só recapitular, que nunca faz mal recapitular, né? É um forame, todo o orifício que serve de passagem na anatomia a gente chama de forame. E esse forame é o principal forame do corpo, podemos dizer assim. O nome desse forame é forame magno. O que passa pelo forame magno, já que ele é uma estrutura, uma abertura, um orifício de passagem? Por aqui passam estruturas do sistema nervoso central. Tá? É onde termina o tronco cerebral e inicia a medula espinhal. Então passa por aqui meninges, passa vasos sanguíneos, passa um líquor, passa tecido nervoso, tá? Dentre outras estruturas. Nesta imagem vemos o osso parietal. São parietais, afinal são ossos pares. Esta vista é uma vista lateral, uma vista externa de um osso parietal. Imaginando que para esse lado está o osso frontal, o rosto do paciente, o rosto da pessoa, e desse lado está a parte posterior, a nuca da pessoa. Então vejam, este osso ele tem como se fosse quadrado, ele tem 4 lados bem definidos. Na parte de cima, ele vai se unir ao outro parietal do lado oposto através da sutura sagital. Para frente, ele vai se articular com o osso frontal através da sutura coronal. Para trás, ele vai se articular com o osso occipital através da sutura lambdoide.
E para baixo, ele se articula com os temporais, dos dois lados, através da sutura escamosa. Lembrando que nessa imagem a gente tem uma visão lateral, uma visão externa do osso. Já nessa imagem, nós temos o mesmo osso parietal, porém visto por dentro. Tá? Vejam quantas ranhuras nós temos aqui neste osso. As ranhuras são acidentes ósseos que a gente chama de sulcos. E nos sulcos, geralmente, passa o quê? Passa vasos sanguíneos. Então, vejam, várias artérias aí passam por dentro dos sulcos dos ossos parietais. É por isso, gente, que quando ocorre traumas, fraturas de ossos parietais com afundamento ósseo, vai ocorrer o quê? Esse osso vai ficar afiado, vai gerar dois fragmentos com um certo fio. E esse vaso que está passando por essa ranhura vai ser cortado. E é aqui que se geram os chamados hematomas extradurais. Hematomas que sangram entre o osso e a meninge. Certo? Então, porque realmente as artérias passam por essa região, através dos sulcos. Aqui temos o osso temporal, osso par também, bilateral. Esse osso é um osso bem interessante. Porque olha só, ele tem uns acidentes muito importantes para o funcionamento dos sentidos, inclusive para o funcionamento da mastigação. Por que eu falo isso? Dos sentidos. Vejam, é aqui no osso temporal que nós temos o chamado meato acústico. Meato acústico é o orifício por onde passa os ductos auditivos. Tá? É a ligação da orelha externa com a orelha interna. Então, é a região onde está o sentido da audição e do equilíbrio, certo? E vejam que aqui na frente nós temos a chamada fossa mandibular, porque é onde a mandíbula se articula, que é o único osso móvel da cabeça, se articula com o crânio para a gente ter movimentos da mastigação e da fala. Então é uma mandíbula se articulando com dois temporais, um de cada lado. Essa articulação é o que a gente chama de articulação temporomandibular. E vejam que ele se articula para cima com o osso parietal, para trás com o osso occipital, para frente com o esfenoide, a asa externa do esfenoide. Tá? E esse osso mais saliente que a gente tem aqui é o processo zigomático. Ele vai se unir com o osso da face chamado zigomático. Eles dois juntos formam o chamado arco zigomático. Tá? Então fica bem na lateral aqui, ele vai formar parte da base da órbita, lá na frente, o zigomático. Mais um osso do crânio, esse osso no caso é ímpar, é um osso só, é o chamado esfenoide. O esfenoide é composto por um corpo, e neste corpo nós temos o chamado seio esfenoidal. Afinal, se formos falar assim, que tipo de osso é o osso esfenoide? Pelo seu formato, ele é um osso irregular e também pneumático, afinal ele tem um seio, uma cavidade aérea em seu interior, que está localizado aqui no corpo do esfenoide. Ele tem também suas asas, asas menores e suas asas maiores, que vão ter a sua superfície externa na região do crânio, logo à frente dos temporais. Certo? Então, o que é importante para nós hoje é saber que ele é um osso pneumático. E esse é o etimoide. Etimoide é um osso que fica muito íntimo ao esfenoide, um pouco mais anterior, ele forma boa parte da cavidade nasal, boa parte do septo nasal está localizado no etimoide. E ele também é um osso pneumático, afinal ele possui várias células etimoidais, as quais a gente chama de seios etimoidais. Aqui está a mandíbula. Já foi chamada, alguns anos atrás, de maxilar inferior, mas tem um nome mais recente como mandíbula. Esta é a mandíbula humana. Vejam que é nela que está localizada a arcada dentária inferior. Portanto, temos 16 dentes no adulto, localizados na mandíbula, que é a arcada inferior. Duas partes importantes que a gente tem que saber da mandíbula.
que a parte horizontal, onde está localizada a arcada dentária, é o chamado corpo da mandíbula. Então, toda essa região horizontal é o corpo da mandíbula. Tendo, aqui na ponta do queixo, a chamada região mental. É o mento, região do mento. Então, é a ponta do queixo. E, no mais, é tudo o corpo da mandíbula. As partes ascendentes, que sobem, que são praticamente verticais, formando um ângulo de mais ou menos 90 graus com o corpo da mandíbula, nós temos os dois ramos mandibulares. Tá? Então, parte horizontal, corpo da mandíbula. Parte vertical, ramos mandibulares. E vejam que dois ramos, um de cada lado, vão se articular com dois ossos temporais, formando as articulações temporomandibulares, como eu já falei para vocês no outro slide, certo? Então, é aqui que é a superfície articular, na região da cabeça da mandíbula, tá? Região do colo, logo abaixo, que é o estreitamento, região do processo coronoide, tá? Mais importante hoje é o quê? Ramos e corpo mandibular. Só uma curiosidade. A mandíbula humana, ela se movimenta em 3 planos. Ela tem 3 eixos de movimento. Por isso, ela é classificada como uma articulação triaxial. Tá? Diferente de alguns animais em que só tem um movimento monoaxial. Para não alongarmos muito o vídeo, então agora vamos dar uma passada rápida aqui pelos outros ossos da face. Veja que aqui nós temos o quebra-cabeça todo montado, né, do crânio e da face, então os ossos da cabeça. Então, numa visão anterior, vejam, nós temos aqui os zigomáticos, que formam lateral e base da órbita, os maxilares, que formam a entrada da cavidade nasal, e também é nele que está localizada a arcada dentária superior. Mais profundamente, a gente tem o lacrimal, temos o vomer, que não está aparecendo aqui, e o palatino. E acima do nariz nós temos o osso nasal. Nessa imagem temos um corte sagital, por isso conseguimos ver estruturas mais profundas, né? Então, falando todo o quebra-cabeça, vejam, aqui nós temos o frontal, o parietal, o occipital, o temporal e o esfenoide. O esfenoide desde a sua asa maior até o corpo, onde está localizado o seio esfenoidal. E mais uma estrutura interessante, vejam, a chamada cela turca, que é aqui nessa região, em formato de cela. Afinal, é aqui que está localizada a principal glândula do corpo humano, a glândula mestra, a glândula pituitária, ou hipófise. É nessa região que ela está totalmente protegida. Agora vejam, o osso frontal também tem um seio frontal, que está localizado aqui, o nasal, os maxilares, o vomer e o palatino, que eu falei que são mais profundos, tá? E todos eles aqui, então, montam o nosso quebra-cabeça. Visão superior, a gente consegue ver aqui as principais suturas cranianas. Nós temos aqui a sutura coronal, que fica no plano de corte coronal, né? Junta então o frontal aos dois parietais. A sutura sagital, que fica unindo os dois parietais, direito e esquerdo. A sutura lambidoide, que une os dois parietais ao occipital. E mais lateralmente nós temos a sutura escamosa, a qual ali articula os ossos parietais aos ossos temporais. Muito bem, e temos aqui então uma radiografia de crânio. É uma radiografia em AP. E o que quer dizer AP? Quer dizer que ela é feita no eixo antero-posterior, onde foi tirada com o paciente de frente. O raio entrou pela frente e saiu pelas costas. Vamos marcar algumas estruturas aqui, então, para identificarmos elas no raio-x, já que a gente já revisou alguma coisa de anatomia. Vejam, temos aqui estruturas de número 1. Elas são hipodensas, porque elas são escuras. Lembrem das densidades radiológicas. Tudo que é escuro tem densidade de ar. Então, se tem ar em seu interior, é um osso pneumático. Então, isso é um seio. E que seio é esse? Esses são os seios maxilares. Seio dos ossos maxilares. Estruturas número 2. Vejam que essas estruturas estão em cima da mandíbula.
mas na parte lateral, aquela parte ascendente. Quem são elas? São os chamados ramos mandibulares. Número 3. Aqui já pega a região horizontal da mandíbula. O que faz parte da região horizontal da mandíbula? O corpo da mandíbula. Número 4. Veja, uma imagem bem centralizada. Bem no meio, bem na região da cavidade nasal. O que nós temos ali? As chamadas fossas nasais. E aqui na região número 5, nós temos essa lâmina perpendicular aqui, bem vertical, que é o chamado septo nasal. Afinal, vocês já ouviram falar, o paciente tem um desvio de septo. Então, é esse septo que às vezes é desviado no paciente. Número 6 é a parte superior das cavidades. Lembre que nós temos duas cavidades aqui que são chamadas de órbitas. Órbita, ou cavidade orbital, é onde estão alojados os dois globos oculares. Então, o número 6 são os tetos das órbitas. Que osso que é esse? É o osso frontal. No número 7, a gente consegue ver essas regiões laterais da cabeça. O que nós temos aqui nessa região? Os dois temporais. E lá em cima, nos números 8, região dos parietais. E a região bem central aqui do número 9, o osso frontal. Vejam que essa imagem agora ela é um pouco diferente da anterior. A anterior era bem reta, o eixo era antero-posterior. Nesta imagem, nós temos um paciente posicionado de forma diferente. Essa incidência a gente chama de incidência do mentonaso, porque aqui é feito com a ponta do queixo, a região mentoniana, encostada na mesa ou no book radiológico, e a ponta do nariz, por isso mentonaso. Essa incidência é para ver essas duas estruturas aqui, hipodensas que a gente tem aqui, que eu acho que vocês já deduzem pela imagem anterior que estruturas são essas. Vamos ver. Que estruturas são essas? Exatamente o que vocês pensaram. Esses são os seios maxilares. Estruturas número 2, como vocês também já viram na imagem anterior, são as órbitas. Órbitas, cavidades que alojam o globo ocular. Número 3, uma estrutura do osso frontal, chamada de seio frontal, que é uma cavidade aérea. Afinal, o osso frontal também tem uma parte que é pneumática. Número 4 é essa estrutura que pertence para a coluna cervical, mais precisamente para a C2, a vértebra axis. Vejam que parece um dente. Você já deve ter estudado isso em anatomia, então vamos retomar agora. Que estrutura é essa? É o chamado processo odontoide, também conhecido como dente do axis, C2. Imagem número 5, osso frontal, região da testa. Imagem número 6, ossos parietais. Número 7, ossos temporais. Número 8, a região do corpo da mandíbula. Região número 9, região dos seios etimoidais, das células etimoidais. Aqui temos uma vista lateral. Vejam que o plano mudou aqui. A gente chama essa incidência de perfil, ou eixo laterolateral. A gente consegue ver várias estruturas bem definidas também. Eu vou até pedir para vocês que, se vocês estiverem com dificuldade para enxergar algumas estruturas, fiquem num ambiente mais escuro e apaguem a luz, que vai facilitar bastante vocês. Estrutura número 1. Aposto que ninguém tem dúvida. Este é a região do osso frontal. Número 2. Seio frontal. Atrás da primeira lâmina do osso frontal, temos o seio frontal. Número 3. Lá atrás, a região do occipital. Número 4. Vejam que a gente está olhando para quê? Para essa linha que nós vemos aqui. E que linha que passa na região? A linha da sutura lambdoide.
Número 5 também é uma sutura, aquela sutura que cruza nessa região aqui, que é conhecida essa sutura coronal. Número 6, olha que estrutura legal, gente. Aqui nós temos o osso esfenoide, esse é o seio esfenoidal. E aqui é aquela estrutura que eu falei para vocês quando eu mostrei a imagem do osso. Tá? Essa é a região da cela turca. Cela turca, ela aloja o quê? Ela aloja a glândula hipófise, a rainha das glândulas. O termo aqui ainda está como cela túrcica, mas o termo mais atual é cela turca. Então aqui seria no 7 o seio esfenoidal, que fica no corpo do esfenoide. E a cela fica acima do corpo. Número 8, o teto da órbita, olhado de lado. Número 9, a órbita. E número 10, já aqui na face, a região dos seios maxilares. Número 11, a primeira vértebra cervical, que vocês bem conhecem, que é o Atlas. E número 12, o áxis, que é a segunda vértebra cervical. Número 13, a nasofaringe, ou rinofaringe, como vocês preferirem. É essa coluna de ar que passa por aqui. Eu vejo que é escura. Entra pelo nariz e passa. Aqui nós temos a nasofaringe, um pouco mais abaixo a orofaringe e mais abaixo a laringofaringe. Então essa é a parte mais superior da faringe, a nasofaringe ou rinofaringe. Mais para frente eu vou mostrar um estudo específico da nasofaringe para vocês. Especificamente na face agora. O que é a face? Uma definição. Bom, é constituída por um maciço ósseo, situado à frente da base do crânio e limitando com este várias cavidades, onde se encontra a maior parte dos órgãos dos sentidos. Temos ossos pares, que são os nasais, zigomáticos, lacrimais, palatinos e conchas nasais superiores e inferiores. E ossos ímpares, que é o vômer e a mandíbula. Como vamos falar de face, gente, vamos falar dos seios da face, ou seios paranasais. Vamos falar um pequeno resuminho aqui do que são os seios paranasais, então. São espaços preenchidos de ar localizados no interior dos ossos do crânio e da face, que se comunicam com a cavidade nasal. Mas, gente, não são todos os ossos, são os chamados ossos pneumáticos, que logo em seguida eu vou falar para vocês quais são. Então, vejam, os humanos possuem vários seios localizados na face, divididos em subgrupos que são nomeados pelos respectivos ossos. Então, se disser assim, em que osso que está localizado o seio frontal? É no osso frontal. Então, o seio recebe o nome do próprio osso em que ele está localizado. Aqui tem uma figura representando, então, os seios paranasais, os seios da face. Onde nós temos o seio frontal, no osso frontal, as células etimoidais, no etimoide, os seios maxilares, nas duas maxilas, né, na face, e ainda não está aparecendo aqui o seio esfenoidal, que é um pouco mais profundo. Então, gente, aqui temos imagens de exames radiológicos dos seios da face. E eu julgo essa imagem maravilhosa, dá para a gente ver alterações bem grosseiras, bem nítidas, que vocês vão conseguir entender com certeza os tipos que estão aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Exames dos seios da face. Lembre, seios da face. Seios, cavidades aéreas no interior dos ossos. Eles levam os nomes dos próprios ossos em que elas estão localizadas. Exemplo, seio frontal, seio maxilar, etimoidal e esfenoidal. Então nós temos o que aqui, pessoal? Na imagem A nós temos uma radiografia na posição mentonaso, a qual eu já falei para vocês antes. Onde a cabeça fica um pouco inclinada, afinal encosta o queixo e a ponta do nariz no buque. Na B nós temos um perfil, estamos olhando de lado. Na C nós temos uma reconstrução tomográfica no plano coronal. Então esse corte aqui é uma reconstrução coronal. E na imagem D nós temos um corte de tomografia, tá, no plano axial. Então aqui o paciente está deitado no decúbito dorsal. Então vejam só, gente, que espetacular que é. Todas essas imagens são do mesmo paciente. Tá? Aqui o seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo, seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo. Aqui no
Perfil, os dois seios maxilares, um sobreposto ao outro, porque estamos olhando de lado. Tá? E aqui o direito e aqui o esquerdo. Vejam como as alterações são nítidas. Se formos falar das densidades radiológicas, que densidade tem o ar? É uma densidade escura, é o preto. Então vejam, tudo onde é preto é ar. Aonde é mais esbranquiçado, aqui na escala de cinza, vai ser o que? Líquidos. E o mais denso que tem aqui são os ossos que aparecem. Então vejam. Vejam que aparecem níveis hidroaéreos dos dois seios maxilares. O que é um nível hidroaéreo? É quando nós temos líquido para baixo, ar para cima. Isso é um nível, por isso é que ele nivela assim. Ó. E qual seio que está mais cheio de líquido? O direito ou o esquerdo? Acertaram, o direito tem mais. Vejam que tem muito mais ar no esquerdo, muito mais líquido no direito. E ele aparece aqui na mentonaso, aparece no perfil aqui, só que não dá para definir qual é, porque estão sobrepostos, né? Aparece no corte, na reconstrução coronal e no corte axial também. Aparece também um espessamento mucoso no seio direito. Então vejo que a mucosa do seio direito ela é mais espessa do que a do esquerdo. A gente consegue ver que aqui é mais espesso do que aqui. Que aqui está mais espesso a mucosa do que aqui. E aqui também. Vamos olhar agora para o septo. Vejam que o septo nasal é desviado para a direita. Então vejam que a passagem do ar do lado esquerdo é mais favorecida, né? Porque do lado direito está desviado o septo. E a gente consegue ver isso nessas três imagens. Só não dá para ver no perfil que o septo está desviado. E conseguimos ver também que algumas células etimoidais estão veladas, ó, estão cheias de muco também. Agora eu vou fazer uma perguntinha, eu não falei nada previamente para vocês. Como é que é o nome da inflamação dos seios da face? Muito bem, acertou quem respondeu sinusite. Imagem, gente, é uma imagem em perfil da face e ela é exclusiva para estudar a nasofaringe ou rinofaringe, que é essa coluna aérea que a gente vê aqui, ó. Lembre das densidades radiológicas. O ar é escuro. Ó, aqui está o seio maxilar. Aqui está a região nasal. O ar está entrando por aqui, passando pela nasofaringe. Descendo pela orofaringe, que a boca está fechada, a gente vê a orofaringe aqui. A laringofaringe um pouco mais abaixo e logo abaixo já temos a traqueia. Tá? Como é que a gente chama esta imagem? Esse tipo de estudo é o chamado raio-x do cavum, ou simplesmente um raio-x para análise da rinofaringe ou nasofaringe. Observem a largura que a coluna aérea tem aqui, ó. A nasofaringe tem aqui. E vejam que aqui onde está o número 1, ela sofre um estreitamento, ou seja, acontece um aumento do tecido aqui, ó. Tá? Aqui nós temos uma tonsila, é a chamada tonsila faríngea do anel faríngeo, tá? Então é o chamado tecido linfático, tecido linfóide, né? Às vezes ele aumenta de tamanho, ele sofre a chamada hipertrofia. E é o que se chama, gente, do aumento das adenoides. Tá? É um aumento do tecido linfático, o tecido linfóide na parede posterior do nasofaringe. E o que ela faz com a coluna aérea? Ela gera a redução da passagem do ar. Tá? Então vejam, redução da coluna aérea. Então crianças com dificuldade para respirar à noite, geralmente se faz esse estudo, que é o raio-x do cavum, onde o otorrinolaringologista vai conseguir ter ideia de como está aqui a região da tonsila faríngea, tá? Se tem hipertrofia adenoidiana ou não. E é uma cirurgia simples que corrige, tá? Que a criança dá alta no mesmo dia e a criança melhora em tudo, tá? No crescimento, no desenvolvimento, no aprendizado, porque ela vai oxigenar muito melhor durante o sono, vai dormir melhor. Aqui temos um estudo tomográfico linear das articulações temporomandibulares, muito importante para quem trabalha associado aí com dentistas, né, com ortodontistas que trabalham com as disfunções das ATMs. Tá? Então, só para
mais ou menos exemplificar para vocês, aqui temos a ATM direita com a boca fechada, a ATM direita com a boca aberta. Vejam que o côndilo aqui, a cabeça, ela sai da cavidade quando a gente abre a boca. Aqui a esquerda com a boca aberta e aqui a esquerda com a boca fechada. Opa, chegamos na tomografia computadorizada do crânio. Ó, esse corte é um corte bem baixo, porque vejam que ele pegou o forame magno lá. Tá? Então, de baixo para cima. Vamos falar de algumas estruturas que estão aparecendo aqui, para vocês irem se familiarizando. Então, estrutura número 1, que nós temos aqui. Quem seria a estrutura número 1? Acho que vocês já mataram a charada. São os seios maxilares, nesse caso, o direito. Estrutura número 2, essa lâmina, é o septo nasal. Número 3, seio maxilar esquerdo. Número 4, é a nasofaringe, afinal o ar entrou aqui pelo nariz, está descendo pela nasofaringe. Se tivéssemos um aumento da adenoide, apareceria nessa região aqui. Número 5, aqui no osso temporal, os condutos auditivos externos, a região do meato acústico. Número 6, como eu já falei para vocês, forame magno. E número 7, região do cerebelo, que fica bem occipital. Aqui um corte já mais alto, pegando um pouco mais para cima. Né? Lembre que uma tomografia de crânio ela vai ter em torno de 20, 25 cortes. Tá? Então eu estou pegando em alguns níveis aí para vocês terem ideia de algumas estruturas. Eu diria que vocês têm que entender o que é mais grosseiro. Ninguém aqui vai ser radiologista. Né? Apenas temos que saber identificar algumas coisas. O que é a estrutura número 1, que já está aparecendo aqui? Número 2, região do seio esfenoidal. Número 3, a região do lobo temporal. Já está aparecendo uma parte do encéfalo, a parte do cérebro que está acima do temporal. Número 4, células da mastoide, estruturas do osso temporal. Número 5, bem centralizado e bem lá embaixo, região do tronco cerebral, região do pons. Número 6, vejam que é menos denso do que o cérebro. Então nós temos o quê? O líquor. E o líquor está dentro do quê? Dos ventrículos. Quem é esse? É o quarto ventrículo. E 7, região dos hemisférios cerebelares. Então temos aqui hemisfério cerebelar direito e esquerdo. Número 8, o septo nasal. Aqui uma reconstrução coronal, veja que interessante essa imagem coronal, onde a gente pode ver várias estruturas que a gente já viu aí. Ó, estrutura aqui é a número 1, que está bem na região mediana.
é a foice mediana, a região da foice do cérebro ou região da linha mediana. Número 2, o giro frontal superior, afinal ele está bem no topo. Número 3, do ladinho dos ventrículos, o núcleo caudado. Número 4, também é um ventrículo, e vejam que ele desce, é o terceiro ventrículo. Número 5, a artéria basilar, essa artéria que está aparecendo aqui, ó. É uma artéria que compõe o polígono de Willis. Número 6, núcleo lenticular. Número 7, cápsula interna. E número 8, essa imagem hipodensa também, então é ventrículo, que são os ventrículos laterais, nesse caso o direito e aqui o esquerdo. Gente, nesta imagem nós temos os dois tipos de AVC. AVC, como vocês bem sabem, é o acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame cerebral. E são as duas maneiras em que o AVC pode se manifestar. Veja que aqui nós temos uma imagem escura, que pega aí o hemisfério direito praticamente inteiro. E aqui nós temos uma imagem bem densa, no meio do parênquima cerebral do hemisfério direito. Então são duas situações diferentes. Por que são tão diferentes? Vejam, aqui nós temos um tecido neurológico que está sofrendo, está morrendo. Isso é uma isquemia cerebral, então é um AVC isquêmico por falta de aporte sanguíneo, por oclusão de alguma artéria importante, provavelmente artéria cerebral média direita. Tá? Então vejam só, aqui foi um AVC isquêmico extenso, muito grave. E vejam que ele desviou a linha média. Então ele gerou o quê? Ele gerou um edema em seu redor. Tá? E apagou os ventrículos laterais, o ventrículo lateral do lado direito. Então veja, ele gerou um edema cerebral do ladinho da isquemia. Tá? Então o AVC isquêmico tem esse padrão de uma hipodensidade, certo? Isso aqui, gente, não aparece nas primeiras horas. A tomografia das primeiras horas é só para excluir a possibilidade de existir uma hemorragia, tá? Então isso vai aparecer após pelo menos 48 horas, o tamanho da área de hipodensidade que tem aqui. Já o caso número 2, nós temos uma hiperdensidade. Isso aqui é uma hipodensidade, que ficou menos denso, né? Mais escuro. A hiperdensidade ficou mais claro, muito mais denso. E o que seria tão denso assim no meio do parênquima cerebral? Acreditem, gente, é o sangue. Aí vocês vão fazer uma pergunta interessante. Professor, mas nas densidades radiológicas, o líquido não é aquela segunda, terceira densidade? Então seria mais escurinho? Não, gente. Vejam, aqui é líquido. É o líquor. É um líquido cristalino como água de rocha. E aqui é o sangue. O plasma sanguíneo também é claro. Mas o sangue se torna denso devido aos seus elementos figurados, que são os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Então o sangue vai ser sempre hiperdenso na tomografia. Líquor hipodenso. Então o que nós temos aqui? Nós temos um sangramento, uma hemorragia dentro do parênquima cerebral. Por isso que ela é chamada de hemorragia intraparenquimatosa. Ou seja, um AVC hemorrágico. Acometeu estruturas adjacentes? Desviou linha média? Não. Apagou sulcos? Não, está igual dos dois lados. Apagou algum ventrículo? Não, não apagou o ventrículo. Então veja, uma pequena hemorragia iniciante, né, que talvez não esteja tão assintomática, mas que pode evoluir e ficar mais grave com certeza. Então aqui temos AVC isquêmico, uma isquemia, e aqui um AVC hemorrágico, uma hemorragia. Hipodensidade e hiperdensidade. Nesse caso, gente, já temos um caso de traumatismo craniano, onde bateu a região temporoparietal esquerda e sangrou. Naquela região que eu falei para vocês, quando secciona o sulco da artéria, vai seccionar a artéria também, então vai gerar hemorragia. E essas hemorragias são chamadas hemorragias extradurais ou
hematoma extradural ou epidural. A diferença aqui são os efeitos que elas causaram. Nesse caso aqui, ó, o segundo caso, ela não sangrou muito e gerou um efeito laminar. Tá? Veja que não desviou a linha média, não apagou sulcos nem ventrículos, nada. Já nesse caso, sangrou muito. Olha o tamanho da barriga que fez aqui com a dura mater. Desviou a linha média? Sim. Gerou um efeito massa? Sim. Apagou o ventrículo? Sim. Esse caso é gravíssimo. Veja que a gente não enxerga mais sulcos e circunvoluções do cérebro. Aqui a gente enxerga ainda, foi um trauma mais leve. Então, efeito massa muito mais grave, com desvio contralateral da linha média. Efeito laminar, sem desvio de outras estruturas. Tá? Então, fica aí super claro para vocês um caso mais grave e um caso menos grave. E aqui um HSD, um hematoma subdural, quando sangra abaixo da meninge, e daí o sangue se espalha um pouquinho pelas circunvoluções. Tá? Grave? Grave. Vejam que desviou a linha média, apagou os sulcos e ventrículos, principalmente do lado da lesão. E aqui a chamada hemorragia subaracnoide. Vejam que nessa imagem número 1 nós temos um grande aneurisma arterial. E esse aneurisma é a dilatação da artéria. E possivelmente ele se rompeu, e quando ele se rompe, ele forma a chamada hemorragia subaracnoide. Sangra o cérebro todo, o encéfalo todo, encharca inclusive os ventrículos, onde se tinha líquor, vai se ter líquor misturado com sangue. Então temos a hemorragia subaracnoide. Sabe como era feito o estudo para saber se existia esse tipo de hemorragia antigamente, quando não se tinha tomografia? Era feita a punção lombar. E claro, se nós temos sangue misturado com líquor, lá na punção lombar ia sair o líquor juntamente com o sangue. Então era uma forma diagnóstica antes de se ter os aparelhos de tomografia que a gente tem hoje em dia. E para fechar, só aqui uma imagem, gente, de um tipo de tumor cerebral, né? Tumor, geralmente, eles formam grandes massas. Quando se injeta contraste radiológico, esse contraste se impregna nas paredes ou no interior do tumor e demonstra o quanto vascularizado ele é. Neste caso aqui, um glioblastoma, que é um tumor gravíssimo, né? Que afeta as células gliais, estruturas do cérebro, inclusive. Então, não dá nem para remover, porque tiram uma parte do cérebro juntamente. E as fraturas, né? Para finalizar. Fraturas de crânio. Nas radiografias elas aparecem assim, ó, como pequenos traços contínuos. Aqui, na reconstrução 3D, dá para ver um afundamento gigante, né, dessa fratura. E no corte axial aqui também conseguimos ver que fraturou em duas partes, escalonou e afundou. Então o osso acabou descendo. Ok, gente? Então nos vemos no nosso momento síncrono na terça-feira à noite, onde vamos discutir aí sobre as dúvidas de vocês. E eu mostro mais algumas imagens lá para vocês, podemos discutir sobre essas imagens e podemos ver também as estruturas anatômicas em aplicativo 3D, ok? Então, um grande abraço a todos e nos vemos na aula síncrona.